os que o seguem para o erro. É isso que nós temos visto no nosso mundo. Às vezes, é lamentável isso, nós fazemos por ignorância. Por ignorância. Às vezes fazemos porque somos preguiçosos. Talvez se eu pudesse usar uma outra palavra, mas essa cabe. Porque não queremos nos cansar com a responsabilidade. Não queremos ter trabalho. E isso é um grande erro, porque as nossas famílias é que vão pagar isso. Vão pagar isso. Quando nós meditávamos sobre a carta de Paulo aos Efésios, nós prestávamos atenção no exemplo de Cristo, como Cristo deu o exemplo de autoridade, com sacrifício. Com sacrifício. E nós, homens, precisamos entender que nós nunca seremos líderes dos nossos lares sem sacrifício. Precisa sacrifício. É com sacrifício, gente. Eu ouvia a história, o depoimento de uma pessoa no rádio, umas 2 semanas atrás, e ele usou um exemplo muito acertado. Ele disse, nós queremos consertar o que está errado nas nossas poltronas, assistindo televisão com controle na mão, vindo à igreja uma vez por semana. A gente espera que as coisas vão se consertar. Será que é isso que o exército americano está fazendo? Ou será que eles estão lá no Iraque, embaixo de um sol de 110 graus centígrados, aliás, Fahrenheit, né? Com um equipamento que pesa tanto quanto os seus próprios corpos? Com certeza eles estão fazendo uma coisa bem diferente do que aquilo que a gente acha. Eles estão se sacrificando, eles estão tomando ação, tendo atitude, estão agindo. É isso que nós precisamos. Amém. Cristo, foi isso que Cristo fez. Se sacrificou e agiu e se ofereceu. Chamou a responsabilidade para si próprio. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Um pensamento que Deus me deu enquanto eu meditava sobre isso tudo. E eu acho que é muito verdade. Eu acho que é muito verdade. Eu acho que foi o Espírito de Deus que me fez entender a coisa dessa maneira. Adão abriu posição da sua liderança. E com isso a raça humana toda sofreu. Agora cabe a eu e a você que tomemos a liderança das nossas famílias, para que levemos as nossas famílias de volta a Deus. Amém. Os homens precisam se levantar e dizer, como eu disse, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Para que nós possamos desfazer, não que nós iremos desfazer, nós não vamos desfazer. Cristo desfez o poder do pecado. Amém. Mas nós agora temos a responsabilidade de não seguir o exemplo de Adão, mas seguir o exemplo de Cristo. Chamarmos a responsabilidade para nós e levarmos as nossas famílias para Deus. E seguir o exemplo que nos foi dado ali em Efésios. Vamos de volta a Efésios. Vamos de volta a Efésios, então. Efésios, é maravilhosa essa carta. Eu realmente encorajo vocês que, se você ainda não fez isso, leia o capítulo 4 em diante, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Ali no capítulo 5, no versículo 25, ele diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Percebe? Percebe que ele coloca o exemplo de Cristo para ser seguido? No mesmo capítulo ele está falando sobre autoridade, está falando sobre submissão.
E ele coloca o exemplo de Cristo e a igreja, ele coloca Cristo como exemplo. Nós devemos liderar nossas famílias como Cristo lidera a igreja. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. E tudo foi com sacrifício. Com sacrifício. Mas Paulo fala mais e nos dá mais detalhes. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você percebe o que eu falei lá de Gênesis? Que a mulher foi tirada da costela de Adão, para que estivesse ali perto, abaixo do seu braço, sob sua proteção. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo aqui nos dá outro detalhe dessa autoridade do homem na família. Não só pelo bem-estar físico da família, mas também o bem-estar espiritual da família. Esse é o chamado para nós homens. Esse é o chamado quando Deus criou-nos, quando Deus criou. As nossas famílias estão dependentes de nós também espiritualmente. Nós somos aqueles que temos que chamar a responsabilidade, sim, por sustento das nossas famílias, mas também para a condição espiritual deles. Depende de nós. Por isso que as consequências são tão grandes quando nós não fazemos o que nós devemos fazer. Por isso que as consequências são tão desastrosas. Por isso que a gente vê uma troca de valores, uma imoralidade tão grande nas famílias, nos jovens, nas escolas. Lembre-se que a Bíblia ensina-nos o quê? Que Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Primeira, segunda, terceira gerações. Não é isso que a Bíblia fala? O mundo espiritual repercute, ele tem consequências que se alastram. Quando os meus erros perante a minha família têm consequências desastrosas, muito mais do que eu consigo entender, muito mais do que eu consigo observar. É por isso que é tão sério isso. Os meus erros não afetarão somente a minha vida, eu como homem, como esposo, como pai. Os meus erros vão ser espalhados e atingir também a minha família, meus filhos e a minha esposa. É por isso que a gente vê a sociedade dessa maneira. É por isso que nós, homens, temos que acertar o nosso passo com Deus. Antes que essa mensagem pudesse ser ouvida em todos os lares. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu estou feliz, realmente feliz. Com sinceridade eu digo, estou feliz porque você está aqui hoje e pode ouvir isso. Porque isso é precioso para a sua vida. Por isso eu orei e disse, Senhor, que o Teu Espírito possa abrir os nossos corações e o nosso entendimento, para que a gente perceba essa verdade, para que a gente responda da maneira adequada. Porque nossos lares precisam, a sociedade precisa, o mundo precisa. Porque as nossas famílias, elas representam também o reino de Deus. Tudo que acontece dentro do âmbito do nosso lar, ele testemunha de Cristo. Por isso que é sério e importante, gente. Nós precisamos nos submeter a Cristo. Precisamos buscar a Ele. Tem que ser, vai ser com sacrifício, gente. Não é fácil. Não é do dia para a noite, como eu falei aqui antes, que Deus vai fazer isso em nós.
É uma caminhada. Eu estou aqui hoje como pastor e às vezes eu olho para a minha vida e falo, aonde? Quem disse? Mas foi Deus que estabeleceu assim. Mas o que nós não entendemos é que não é do dia para a noite. É uma caminhada. E nessa caminhada Deus vai moldando. Eu falo isso para encorajar você, homem. Você que é pai. Você que quer fazer o melhor pela sua família. Você que teme a Deus e quer que a bênção de Deus esteja sobre a sua família. Eu sei que você tem erros. Acredite em mim quando eu digo. Eu tenho erros. Tenho erros grandes. Falho muitas vezes. Não trato a minha família como ela deveria ser tratada. Não faço pela minha família aquilo que eu sei que eu deveria fazer. Mas é uma caminhada. E todos os dias pela manhã eu peço a Deus misericórdia. Peço a Deus que Ele me ajude a fazer daquele dia um dia melhor que o dia que passou. Porque na verdade, queridos, é isso que Deus quer de nós. É uma busca constante. É uma submissão à sua vontade. Uma busca da sua vontade. Para que Ele revele em nós a sua grandeza. Porque nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós estamos em processo de transformação. Hoje talvez nós não damos grande coisa, mas daqui a algum tempo nós olharemos para trás e dizemos, uau, Deus é grande, Deus é poderoso. É isso que Deus quer, queridos. Pequenos passos meus e seus farão grandes coisas pelas nossas famílias. Você não fará grandes coisas do dia para a noite. Mas se submeta a Deus e busque a sua vontade. E você vai ver a bênção de Deus estabelecida sobre o seu lar. Sobre a sua família. Sobre os seus filhos. Sobre a sua esposa. E você vai ver Ele escolhendo os frutos da sua boa decisão. Da sua boa atitude. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe os nossos lares. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço a Ti misericórdia pelas nossas vidas. Nós precisamos muito de Ti para executarmos o Teu plano, para sermos aquilo que Tu nos chamou a ser, para abençoarmos nossas famílias, Senhor. Pai, Te peço coragem para nós, homens, esposos e pais, para que nós possamos nos apresentar a Ti. Para que nós desejemos em nossos corações sermos conforme o modelo que Tu estabeleceste, Senhor, na Tua criação. Nós queremos o bem das nossas famílias, nós amamos as nossas famílias. Certamente não queremos ver o mal batendo na nossa porta. Pedimos a Ti que nos ajude a fazer a Tua vontade. Pedimos a Ti que nos dê força, que nos dê entendimento, que nos dê coragem, Senhor, para agirmos na hora que precisamos agir. Para falarmos na hora que precisamos falar. E para falarmos com retidão e com justiça, segundo a Tua palavra. Oh Senhor, porque nós queremos ver bênçãos sobre as nossas famílias. Nós queremos dar um bom exemplo, que esse exemplo seja... E que esse exemplo possa ser levado pelos nossos filhos, pela sua vida, pelas suas vidas adiante. Para que esse exemplo possa ser usado, Senhor Deus, pelas nossas esposas como um porto seguro. Que isso possa chamar a Tua bênção para os nossos lares. E honrar e engrandecer o Teu nome nesse mundo. Pai, essa é a nossa oração. Abençoa aqui cada homem.